Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E esse vídeo é o último vídeo da série em que eu vou falar sobre as ferramentas para remoção de distrações. Então a gente começou há algum tempo uma série em que eu falei sobre todas as ferramentas que me permitem remover elementos de uma foto. Eu chamo em conjunto essas ferramentas de ferramentas para remoção de distrações. Essas ferramentas são o carimbo, pincel de recuperação para manchas, ferramenta de correção e hoje a última ferramenta, a ferramenta sensível a conteúdo. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre a ferramenta sensível a conteúdo, como usar a ferramenta sensível a conteúdo. A gente precisa sempre ter em vista que a remoção de elementos mais complexos de uma imagem envolve normalmente o uso de várias dessas ferramentas. Então é importante que você compreenda o todo dessas ferramentas, né, como cada uma delas funciona, as limitações e as vantagens de cada uma delas para tomar a decisão mais correta no momento em que você tiver uma foto aí para resolver. Antes da gente começar o vídeo, eu queria deixar só um recadinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar as fotos que a gente vai usar nessa aula. Então se você quiser acompanhar comigo utilizando as mesmas fotos, o link está aqui, é só baixar as fotos e utilizar sem problema nenhum. Um segundo recado é, se você estiver procurando um curso de Lightroom pensado, estruturado para te ajudar a construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início ao fim, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para o nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso que está bem bacana, um investimento bem razoável, acesso vitalício 100% online, vale a pena dar uma conferida. Dito isso, então, vamos lá para o Photoshop para a gente ver como a ferramenta sensível ao conteúdo funciona. Então eu vou começar aqui com essa foto, e nessa foto eu vou remover essa placa de sinalização aqui, e eu vou utilizar a ferramenta sensível ao conteúdo da maneira mais tradicional. E a primeira providência é pensar numa estratégia de tratamento não destrutivo. E a ferramenta sensível a conteúdo, no seu modo de uso mais tradicional, ela precisa que a gente trabalhe sobre uma camada com pixel. Então aqui eu não posso criar uma camada sem pixel, uma camada vazia, como a gente pensou lá no carimbo e lá no band-aid. Aqui eu preciso ter uma camada com pixel. Então eu vou duplicar o plano de fundo, Ctrl J. Plano de fundo duplicado, eu estou trabalhando de maneira não destrutiva, o plano de fundo está protegido, eu vou trabalhar nessa camada duplicada. Eu preciso de uma seleção para trabalhar com a ferramenta sensível a conteúdo. Então eu vou pegar qualquer ferramenta de seleção e aqui eu vou pegar a ferramenta laço. O atalho para a ferramenta laço é a letra L, a tecla L no teclado. E vou fazer uma seleção aqui, olha, sem muito cuidado ao redor do poste. Veja. Uma vez feita a seleção, eu vou em editar e escolho a opção preencher. Nessa caixa de preencher, lá a primeira opção que eu tenho é conteúdo. E aqui, se a gente abrir esse menu suspenso, a gente vê que tem uma variedade de opções de preenchimento dessa área selecionada e eu vou utilizar, obviamente, sensível a conteúdo. E nesse momento, quando eu pressionar OK, o que a ferramenta sensível a conteúdo vai fazer? Ela vai olhar para a foto, tentar identificar na foto áreas em que ela encontre pixels que ela julga adequados para copiar, vai copiar esses pixels, colar sobre a área selecionada e mesclar luminosidade e textura. Então ela olha para a foto toda, tenta identificar áreas que ela julgue adequadas para servirem como áreas doadoras, copia esses pixels, cola, mescla luminosidade e textura. Vou clicar em OK e a gente vai ver isso acontecer. Olha só, rapidamente ela remove a placa daquela região. Não ficou perfeito, veja que aqui existe uma emenda nas duas vertentes aqui do morro, mas a gente poderia usar isso como ponto de partida, e um ponto de partida muito bom. Então a ferramenta sensível a conteúdo, como qualquer outra ferramenta, né, a gente não pensa que vai remover um objeto logo de primeiro ou com um único movimento. Pode servir como um bom ponto de partida para a gente aí fazer o refinamento que for necessário. Mas a ferramenta sensível a conteúdo me permite trabalhar de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais sofisticada, de uma maneira um pouco mais elaborada.
porque a partir das últimas versões do Photoshop, a gente tem, de 2019, se não me engano, para cá, a gente tem uma interface específica para a ferramenta sensível a conteúdo, onde a gente consegue realizar algumas configurações para o funcionamento dessa ferramenta. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou pressionar Ctrl D para desselecionar, vou jogar fora essa camada com a qual a gente trabalhou, e obviamente a placa de sinalização aparece lá novamente. Para trabalhar com a ferramenta sensível a conteúdo através da sua interface, a gente não precisa logo de saída duplicar o plano de fundo. A gente vai tomar essa decisão lá no final do processo, a gente vai ver isso. Mas eu preciso de uma seleção. Então, de novo, eu pego a ferramenta laço, eu podia pegar qualquer outra ferramenta de seleção e vou fazer uma seleção aqui ao redor do poste sem muito cuidado, é uma seleção pouco refinada. Enfim, feita a seleção, a gente vai em editar e vai escolher a opção preenchimento por reconhecimento de conteúdo. E a interface da ferramenta sensível a conteúdo então vai ser aberta. Ela é dividida em algumas áreas e a gente vai tentar identificar aí o que é mais importante para essa ferramenta. Veja que aqui à esquerda eu tenho a minha foto original com a seleção que eu acabei de fazer e a gente tem esse overlay verde. No meu caso, esse overlay, essa máscara está verde, né? Essa máscara, esse overlay, indica a área da foto aonde a ferramenta está procurando pixels que ela possa identificar como pixels adequados para serem copiados, para servirem como área doadora e depois colados sobre a área receptora, que é a área selecionada. Então esse verde, essa área mascarada, identifica para onde a ferramenta está olhando. E veja que aqui à direita, no painel preenchimento com reconhecimento de conteúdo, lá na primeira aba eu tenho sobreposição da área de amostragem. É aqui nessa aba que a gente define algumas características relativas à aparência desse overlay, dessa máscara. Eu posso mostrar ou não essa máscara. Eu acho que é interessante a gente olhar para a máscara porque a gente vê se a ferramenta escolheu certos pixels doadores ou está escolhendo certos pixels doadores. Então eu vou deixar essa opção habilitada. Logo depois eu tenho um slider de opacidade que me permite deixar essa máscara mais ou menos opaca, mas veja bem, isso só tem a ver com a aparência da máscara, com a aparência desse overlay. Não interfere no resultado, até aqui não interfere no resultado da ação da ferramenta. Essa opacidade me permite ver mais ou menos o que está mascarado, o que está por baixo da máscara, me permite ver mais ou menos aquelas áreas que a ferramenta está buscando como áreas doadoras. Depois eu posso definir a cor desse overlay, então eu posso colocar aqui qualquer cor para dar mais ou menos contraste com a área que eu estou trabalhando, né? Então eu vou deixar aqui uma cor qualquer. E logo à direita eu tenho a possibilidade de ver a área que está servindo como amostra ou então a área que não está servindo como amostra, quer dizer, que a ferramenta está excluindo como possibilidade de doar pixels, né? Eu vou deixar aqui como padrão a área de amostra para a gente ver de onde a ferramenta está buscando essas informações. Vou mudar essa cor porque eu acho que ficou com pouco contraste em relação ao fundo. Vou deixar um verdezinho mais claro como a gente tinha antes. Perfeito. Agora a gente vai perceber o seguinte, que nesse painel do meio, o painel visualizar, eu tenho o resultado da ação da ferramenta. Então qualquer coisa que eu fizer aqui à esquerda, na foto original, se reflete aqui nesse painel central, nesse painel visualizar. Aqui a gente tem o resultado do que está acontecendo. E veja o seguinte, aqui à esquerda, a gente percebe que a ferramenta buscou referências na lateral do carro. E eu acho que a lateral do carro não deve servir como pixels doadores para essa região que a gente quer resolver, né, para essa região do poste. Então eu posso remover áreas nessa área na qual a ferramenta está buscando pixels, utilizando o pincel. Aqui à esquerda a gente tem um painel de ferramentas com 4 ferramentas, e se eu pegar a primeira ferramenta, que é o pincel, veja, eu posso pintar sobre aquela área selecionada, removendo algumas áreas que estão servindo como amostragem para que a ferramenta busque pixels e cole sobre a região selecionada. Então eu posso remover, se eu quiser, toda essa área aqui do retrovisor
E isso vai se refletindo aqui no painel visualizar. Então, na medida em que eu removo áreas dessa máscara, dessa área selecionada, eu tenho uma mudança do resultado da ação da ferramenta aqui no painel visualizar. Eu posso remover, mas também posso acrescentar. Se eu achar que eu preciso aumentar as áreas de referência, eu posso acrescentar. Veja que nesse momento, dentro do meu cursor, com o pincel ativo, eu tenho sinal de menos. E se eu pressionar o Alt, esse sinal de menos se transforma em sinal de mais. Isso também pode ser feito aqui em cima. Na barra de configuração da ferramenta, eu tenho o mais e o menos. Então eu posso pressionar, ativar o mais para acrescentar áreas de amostragem. Então eu posso buscar mais áreas aqui da montanha. E imediatamente aqui a visualização é atualizada. Ou posso habilitar a opção de menos e remover áreas de amostragem. E de novo, aqui a visualização é atualizada. Posso fazer isso, como eu falei, através do atalho Alt. Pressionando Alt, eu alterno entre acrescentar ou remover áreas com a ferramenta pincel. Logo aqui à direita, abaixo da aba sobreposição da área de amostragem, eu tenho a área de opções de área de amostragem. A gente viu que a gente pode definir ou refinar essa área de amostragem, ou seja, a área para a qual a ferramenta está olhando em busca de pixels doadores, utilizando a ferramenta de pincel. Mas eu posso também definir outras maneiras de amostragem. Veja que por padrão o botão automático está habilitado, ou seja, a ferramenta automaticamente define quais são as áreas que ela deseja buscar, ou para onde, melhor dizendo, para onde ela está olhando para buscar pixels para colar naquela área selecionada. Mas eu posso dizer que eu quero que ela defina uma área de amostragem retangular. E se eu habilito na opção retangular, veja que todas aquelas regiões que ela excluiu, então ela tinha entendido que o asfalto aqui não seria necessário para resolver essa região da placa de sinalização. Mas quando eu habilito a opção retangular, ela simplesmente desenha uma máscara nesse formato retangular. Ou então eu posso definir que eu quero personalizar a área de amostragem. Quando eu clico em personalizar, ele vai me dizer que eu preciso pintar com o pincel, eu digo que ok. Toda aquela área de amostragem ela é eliminada, veja que a placa aqui no painel visualizar volta a aparecer, e eu posso manualmente pintar aquelas regiões que eu desejo que sirvam como área de amostragem. Veja, eu estou com um pincel e estou pintando naquelas áreas que eu quero que ela utilize como área de amostragem. E imediatamente aqui no painel visualizar a gente tem a atualização do resultado. Então olha, eu vou pintando aqui até que eu ache que o resultado aqui ficou adequado. Posso remover, pressiono o Alt, veja, o sinal lá no meu cursor de mais vira menos, e eu pinto nas áreas que eu quero remover e vou então tentando resolver essa área selecionada da maneira que eu julgar mais adequado. É claro que a opção automática normalmente me dá um resultado mais interessante logo de cara. Eu posso, então, como eu falei, refinar essa primeira máscara, essa primeira definição de área de amostragem manualmente com o pincel. Então vou remover novamente aqui da lataria do carro, essa região do espelho que não me interessa. Perfeito. Então temos aqui o resultado. A gente tem nesse painel visualizar um slider de zoom que me permite ver detalhes daquela área que foi alterada. E veja que aqui nessa região da junção aqui dos vértices da montanha, a gente tem o desencontro, né? Porque não estavam alinhados, os vértices à esquerda e à direita da placa não estavam alinhados. Mas para isso a gente tem a opção de adaptação de rotação. Na opção de adaptação de rotação, a gente faz com que a ferramenta gire, rotacione os pixels doadores em relação aos pixels receptores. Por padrão, a gente não tem nenhum tipo de rotação, mas eu posso escolher alguns níveis de rotação. E eu vou experimentar aqui o nível médio. Quando eu escolho uma opção em adaptação de rotação, o Photoshop me avisa que esses resultados são
não podem ser previstos, eles podem ser inesperados. Mas tudo bem, a gente pode testar, a gente não espera resolver isso de uma única vez. Então a gente pode botar alterar os níveis de rotação ali para a gente ver a melhor opção. Eu coloquei aqui médio, vou clicar em OK, aceitando que essa alteração pode ser inesperada, e veja o resultado, ficou melhor do que antes. Mas eu posso mudar aqui de médio para máxima, por exemplo, e ver o resultado que a gente vai ter. Vamos ver. Veja, não ficou muito bom, apareceu uma linha aqui no meio, então eu vou voltar lá para médio, porque eu acho que o resultado foi mais interessante. Perfeito. Então, temos aqui a remoção dessa placa, mas eu posso, durante o uso da ferramenta, eu não preciso me preocupar em remover um único objeto por vez, eu posso remover vários objetos por vez. Veja só, logo abaixo do pincel eu tenho a ferramenta de laço. Então eu posso criar novas seleções ou remover da seleção inicial. Então veja, se eu pegar a ferramenta de laço, eu posso, por exemplo, acrescentar à seleção essa área da sinalização aqui no chão, no asfalto. Então se eu quiser remover essa taxinha aqui no asfalto, eu vou simplesmente selecionar essa taxinha e ela passa a fazer parte da minha seleção. Veja que a ferramenta imediatamente entende que essa área é uma área a ser removida, ela busca uma outra área de amostragem, ela passa a olhar para outras áreas da foto que ela julguem que são adequadas para resolver também essa área, e aqui no painel visualizar a gente tem o resultado atualizado. Então a gente pode ir, na medida em que for trabalhando, decidindo qual é a área que será removida, que será recuperada, e também qual é a área que servirá como pixels doadores. Para a gente acrescentar ou remover regiões de amostragem, a gente usa o pincel. Para a gente acrescentar ou remover áreas a serem recuperadas, a gente vai usar o laço. Então, veja, eu posso, por exemplo, remover uma determinada área aqui dessa placa. Eu vou, para isso, pressionar o Alt e olha que lá do lado da ferramenta de laço, o maisinho se transforma em menos. Olha lá. E com o Alt pressionado, eu posso, por exemplo, remover uma área da minha seleção inicial. Então eu vou remover toda essa parte superior da placa. E olha só o que acontece. Ele vai se concentrar no poste e não na placa de sinalização. Eu estou dizendo que essa área não deve ser removida. Então, com o laço, a ferramenta de laço, eu posso acrescentar ou remover áreas da minha seleção inicial. Vou voltar a acrescentar essa área da placa aqui efetivamente. Olha. Seleciono a placa novamente, sem o Alt pressionado agora, e aqui na região, no painel de visualizar, a gente vê o resultado da ação da nossa ferramenta. Uma vez resolvido o problema, a gente vai na aba configurações de saída, definir como a gente vai dar saída para esse resultado. E aqui eu tenho três opções: na camada atual, numa nova camada, ou eu posso querer duplicar a camada. Se eu escolher na camada atual, obviamente eu vou trabalhar no plano de fundo, porque você deve se lembrar, porque lá no começo eu disse que eu não iria duplicar o plano de fundo, porque eu iria decidir isso no final. No nosso caso, como a gente está trabalhando no plano de fundo, camada atual é a pior opção. Se eu decidir nova camada, a ferramenta cria para mim uma nova camada com apenas os pixels recuperados presentes. A camada é uma camada em branco, e a gente vai ter apenas, vazia, sem pixels, né? E a gente vai ter apenas os pixels recuperados presentes nessa camada. E se eu escolher a opção duplicar camada, ela duplica a camada na qual eu estou trabalhando, no nosso caso o plano de fundo, já com as alterações presentes. Eu vou escolher aqui a opção nova camada e vou clicar em OK e a gente vai ver o resultado disso. Veja, eu vou dar um Ctrl D para desselecionar, né? A seleção fica presente, Ctrl D. Eu tenho uma nova camada, uma camada vazia apenas com os pixels que foram recuperados presentes. Isso é interessante porque, como a gente falou lá no início dessa série de vídeos,
quando a gente duplica o plano de fundo, a gente está duplicando o número de pixels e a gente pode ter um arquivo muito maior ao longo de várias duplicações de pixels, a gente vai tendo um arquivo cada vez maior. Então trabalhar com uma camada vazia, pontualmente, apenas nas áreas que a gente precisa recuperar, isso pode ser interessante, normalmente é essa a minha estratégia. Então, está aqui o resultado da ferramenta e a gente vê que é um resultado bastante satisfatório. Eventualmente, você pode querer fazer um refinamento e aí você pode usar qualquer outra ferramenta que você queira para isso. Eu queria agora mostrar um segundo exemplo nessa foto. Veja que aqui eu tenho esse poste acima da montanha e tenho esse prédio com esse poste aqui mais à direita. E o que eu vou tentar fazer é remover esses dois elementos. Primeiro, eu preciso de uma seleção, então pego a ferramenta laço, o atalho L, e faço a minha seleção primeiro nesse poste menor aqui, mais à esquerda. Uma seleção que não precisa ser uma seleção precisa, mas uma vez feito eu vou lá em editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo, e aqui a interface da ferramenta a gente já compreendeu como funciona, né? A ferramenta busca nessa área de amostragem que está marcada por esse overlay, por essa máscara, pixels que serão copiados e colados sobre a área selecionada. E o resultado aqui é bastante interessante. Como eu mostrei anteriormente, a gente poderia pegar a ferramenta laço e selecionar, incluir na seleção essa região aqui do prédio. Mas eu não vou fazer isso. Eu queria mostrar aqui com esse exemplo que a gente pode remover vários objetos por etapa, objeto a objeto. E isso pode ser interessante porque depois eu posso desejar fazer um refinamento separado, cada objeto em uma camada, e aí eu posso trabalhar com cada remoção separadamente. Então, ao invés de clicar em OK, que foi o que a gente fez anteriormente, eu vou clicar em aplicar. E quando eu clico em aplicar, veja só o que acontece. Aquela alteração é aplicada sobre a foto original. A visualização do resultado aparece aqui nesse painel que está me mostrando a foto original. Não precisa se preocupar, porque isso não foi feito sobre o plano de fundo. A gente vai ver isso daqui a pouco. O que acontece é que essa alteração foi aplicada numa camada sobre o plano de fundo. E aí, para eu trabalhar nessa outra região, na região do prédio e desse poste maior, eu vou também trabalhar numa outra camada. Então a gente vai ter duas camadas separadas, a gente vai ver isso lá no final. Para remover o prédio e esse poste maior, pego a ferramenta laço, e a gente já viu isso, inclui essa área na seleção. Eu vou selecionar essa região. Então eu vou remover esse prédio e esse poste. Tentar remover, vamos ver qual é o resultado. Selecionei. Imediatamente aqui à direita, a atualização da visualização aparece para mim. E o resultado nessa região da mata foi boa, mas aqui no morro não foi muito bacana. Então eu posso tentar refinar isso. Então a gente já viu que lá eu tenho uma possibilidade de adaptação de rotação. E eu vou tentar ajustar o alinhamento dos pixels doadores com os pixels receptores. E aqui eu vou escolher a opção alta, vamos ver o resultado que ele vai me dar. Ele está atualizando a visualização e olha, o resultado ficou bem interessante. Poderia tentar uma outra opção? Eu posso tentar a opção médio, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Veja, a gente não precisa tomar todas essas decisões de uma única vez. Com a opção médio também tive um bom resultado. Enfim, estando satisfeito com esse resultado, eu vou clicar mais uma vez em aplicar. E veja, imediatamente o resultado aparece na aba em que a gente vê a visualização da imagem original. E agora eu vou clicar em OK para aceitar a ação da ferramenta. E olha que interessante, primeiro eu vou desselecionar, Ctrl D. Agora a gente tem duas camadas separadas. Eu vou desabilitar a visualização do plano de fundo para a gente enxergar o que a gente tem aqui. Numa camada, a primeira com a qual eu trabalhei, eu tenho aquele primeiro poste, aquele poste menor mais à esquerda, e numa segunda camada eu tenho aquela região do prédio e do poste maior. Isso significa que eu poderia fazer ajustes individuais a cada uma dessas camadas, a cada um desses objetos removidos. Isso pode ser interessante
na medida em que eu poderia, eventualmente, criar uma máscara, por exemplo, e trabalhar só nessa região do poste. Veja que aqui à direita, a mata não ficou muito boa, ficou um pouquinho embolada. Então eu poderia, por exemplo, criar uma camada, uma máscara de camada, né? Uma máscara de camada, pegar a ferramenta pincel, atalho B de bola, cor de primeiro plano é preta, e eu poderia pintar essa área de preto para tentar melhorar o resultado dessa alteração aqui. E veja que aqui a gente já tem alguma coisa um pouco melhor do que tinha originalmente. Então, trabalhando dessa maneira, por etapas, a gente tem a possibilidade de fazer ajustes finos em cada uma das camadas que contém cada um dos objetos removidos. Então, veja, eu tenho aqui uma camada com o prédio removido, uma outra camada com esse poste removido, e a gente pode trabalhar em cada uma dessas camadas individualmente. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Com esse vídeo a gente encerra essa série em que a gente falou sobre todas as ferramentas para remoção de distrações, e só lembrando mais uma vez, as ferramentas são a ferramenta carimbo, pincel de recuperação para manchas, ferramenta de correção e, por fim, a ferramenta sensível a conteúdo. Então a gente tem uma série de vídeos falando sobre todas essas ferramentas, e é o conjunto da compreensão de todas as ferramentas que vai te dar a possibilidade de remover objetos da melhor maneira possível. Lembra sempre, a gente não vai usar uma única ferramenta para elementos mais complexos. É claro que elementos simples você até consegue usar uma única ferramenta, mas normalmente para elementos mais complexos você precisa usar a combinação dessas várias ferramentas, e compreender como cada uma delas funciona é absolutamente fundamental para você escolher qual delas utilizar em determinadas situações, em determinados momentos. Se o vídeo foi útil, se o vídeo foi interessante, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se você puder deixar seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou desse vídeo, é muito importante para a gente. A gente vai ter com isso um retorno de quem está assistindo esse material, e é para isso que a gente está trabalhando, né? É para isso que a gente faz esse canal, para que o conteúdo do canal seja interessante para você aí que tá assistindo. Se você não está inscrito no canal, eu vou pedir para você considerar se inscrever, porque isso faz com que o canal tenha um pouco mais de visibilidade, e esse conteúdo pode ser mostrado para outras pessoas. Então isso é interessante para a gente, porque faz com que o canal cresça e nos motive a produzir conteúdo, mas também é interessante para quem não teve acesso a esse material e eventualmente pode encontrar esse conteúdo aí no YouTube e se beneficiar dessa aula. Muito obrigado por terem assistido, por terem ficado até aqui, e até o próximo vídeo.